Turma, eu vou dar algumas explicações dos exercícios que vocês precisam para essa semana 4. Depois eu vou pegar a apostila e vou gravar um videozinho da apostila inteira, mas por enquanto eu vou fazer só dessa semana. Então, o que a gente vai ter aqui? Tem um exercício na apostila de vocês que pede para montar uma tabela com os preços de etanol, gasolina e diesel desde janeiro desse ano. Esses dados não são muito fáceis de achar na internet, então, como vocês iam precisar da tabela para resolver os exercícios, eu já montei a tabela. O que vocês vão fazer? Vocês vão parar o vídeo, copiar essa tabela no caderno de vocês. Quando for mandar a foto, eu quero essa tabela copiada. Então, a tabela já está pronta. O que o exercício está pedindo? Se houve aumento ou não e qual que é o valor do aumento. Então, o que vocês vão olhar? De janeiro a maio, qual que é o aumento que teve, tá certo? Tanto de etanol, gasolina e diesel. No formulário não dá para colocar as continhas, os cálculos. Então, vai colocar só os valores finais. No caderno eu quero tudo. Os cálculos, todas as continhas que vocês fizeram para chegar no resultado, tá certo? Então, a tabelinha vai parar o vídeo e vai copiar esses valores. Então, vamos passar para o próximo. Então, a gente vai ter aqui, no outro exercício, a gente vai ter uma tabelinha de movimentação e saldo de conta. O que a gente vai fazer aqui? Toda vez que a gente tiver essa tabela, eu preciso colocar os sinais de positivo ou negativo para saber o que entrou na conta, o que saiu da conta. Então, vamos lá. Quando a gente fala de saldo, aqui não tem sinal nenhum, a gente vai ter um saldo o quê? Um saldo positivo. Ele tem R$100 lá na conta. E agora a gente vai olhar as movimentações. Toda vez que eu dou um cheque, é porque eu estou pagando alguma coisa. É um dinheiro que está saindo da minha conta. Se é um dinheiro que está saindo da minha conta, o que eu vou colocar na frente? Negativo. Depósito é dinheiro que eu pus na conta. Então, se eu pus na conta, é dinheiro positivo. Compra é o que eu gastei. Eu fui lá e fiz uma compra, passei o cartão e tirou da minha conta, saiu de lá. Então, se eu fiz uma compra, é negativo. De novo, se eu fiz uma compra, é negativo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá para saber o saldo que ficou. Então, se eu tinha R$100 e gastei 50, então eu vou fazer 100 menos 50. Lembra? Dinheiro que eu tenho, dinheiro que eu gastei. Eu tinha 100, gastei 50, fiquei com 50. O que? Se eu fiquei, é positivo. Aí depois a gente olha lá. Eu tenho 50 e fui lá e depositei 200. Então, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu ficar um jeito que vocês conseguem ver. Então, eu fiquei aqui. Eu tinha 50 e pus mais R$200. Se eu tinha 50 e pus mais 200, eu fiquei com 250. Eu tinha 250, gastei 100. Então, mais 250 menos 100. Eu tinha 250, gastei 100, eu fiquei com 150. Eu fiquei, então é positivo. Eu tinha 150 e gastei 50. Se eu tinha e gastei, eu fiquei com 100. Eu fiquei é positivo. A tabelinha que vocês têm na apostila é para copiar ela no caderno e completar do jeitinho que eu fiz essa aqui. Tá certo? Outro exercício da apostila de vocês fala de perdeu, ganhou, alguns exercícios que é para montar a continha e para dar o resultado. No formulário não dá para fazer o cálculo, mas no caderno vocês vão fazer o cálculo e me mandar a foto, tá? Então ali, ele perdeu 30 pontos e ganhou 80. Se ele perdeu 30, ele tem menos 30 e ele ganhou 80. Então ele tem mais 80. Eu tenho 80. Perdi 30, fiquei com 50. Se eu fiquei, é positivo. É esse o exercício que é. Ele quer que vocês montem as continhas e dá o resultado. Lá no de baixo. Eu tenho uma conta com saldo negativo de R$200. Se eu tenho um saldo negativo é porque eu estou devendo R$200 para o banco. E fez um depósito de 500. Então, mais 500. Eu tenho 500, gastei 200, fiquei com R$300 na minha conta, tá? Agora, deixa eu pegar a outra parte
Eu vou mostrar aqui, mas depois eu vou fazer outro vídeo com ele colorido, tá? É que aqui eu só tenho desse jeito pra mostrar pra vocês. Então vamos lá. Aqui é aquela tabela, tá certo? Então eu vou mostrar aqui, não sei se vai ficar muito legível, porque o xerox já fica meio complicado, então eu vou tentar mostrar nesse daqui. Aqui eu vou ter duas tabelinhas. Aqui, o resultado de empresas estatais, federais, top 5 em milhões, tá? Isso aqui é importante. Então aqui a gente vai ter alguns grupos de empresa no primeiro semestre de 2019 e no primeiro semestre de 2018. Aqui tem porcentagens e valores em reais. A tabelinha de baixo, eu tenho as mesmas empresas, só que agora por ano, tá? O que elas tiveram de lucro e prejuízo. Então aqui a gente vai ter o quê? Valores em anos, por exemplo, aqui 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E aqui a gente tem, por exemplo, aqui em 2008, 55,5. Tá para cima da linha, tá vendo? Ele tá positivo. Tem valores aqui que eu tenho valores negativos, menos 1,4 e menos 32. Tudo que está acima da linha é lucro. Tudo que está abaixo da linha é prejuízo. Por exemplo, aqui o menos 1,4 e o menos 32, prejuízo. Mas tá, é 1,4 o quê? Tá vendo aqui em cima? Vem escrito bilhões de reais, tá? Então aqui significa que ele teve 55,5 bilhões de reais em lucros. Todas essas empresas juntas. Aqui tem o nome das empresas, tá? Então, aqui é o total de lucro de todas elas juntas. Quando eu falo que teve menos 1,4, que ele teve 1,4 bilhões de reais de prejuízo. O que o exercício pede? Por exemplo, eu vou virar aqui a folha aqui para a gente poder fazer a conta. Então, aqui tem alguns exercícios que ele fala assim: calcule o lucro que teve entre 2 anos. Então, como que eu vou fazer isso? Vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero saber entre o ano de 2010 e 2011. Teve lucro ou teve prejuízo? Então, eu vou lá. No ano de 2010, deixa eu puxar aqui para vocês conseguirem ver. No ano de 2010, ele teve um lucro de mais 64,7. No ano de 2011, ele teve um lucro de 64,3. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar esses dois valores e somar. Então, eu vou fazer mais 64,7 mais 64,3. E vou dar meu valor. Como os dois são positivos, vai dar um resultado positivo. Eu somo os dois, eu consigo ver o lucro nesses 2 anos. Tá certo? Ah, mas e se for um ano que tiver um prejuízo? Por exemplo, o ano de 2014, por exemplo, 2015 e 16. 2015 e 2016. Então, vamos lá. No ano de 2015, eu tive um prejuízo de menos 32. No ano de 2016, eu já tive um lucro de mais 4,6. Então, como é que eu vou fazer isso? Menos 32 mais 4,6. Aqui o número maior é o 32, então o que a gente vai ter aqui? Que no final das contas vai ser um valor negativo. Se é um valor negativo, é prejuízo. Vou lá, faço a continha desse daqui e dou o resultado, tá certo? Então vai dar um valor que é um prejuízo. Outra coisa que o exercício falou, ele pediu para fazer comparação. Entre as duas tabelas. Então, vamos lá. Qual que é a diferença de uma tabela para outra? Lembra que eu falei para vocês que uma tabela está em bilhões e a outra tabela está em milhões? Então, eu não posso usar os mesmos valores juntos, porque são números diferentes. Eu preciso transformar na mesma coisa. Então, lá ele pediu, compare um ano tal com um valor daqui da tabela que está aqui daqui de milhões. Como que eu faço para transformar? Então, vamos lá. Vou pegar um valor aqui aleatório. Deixa eu ver um valor que vocês estão vendo. Pronto. Aqui eu vou pegar um ano de, por exemplo, assim, o de 2008. O de 2008 fala que é 55,5 bilhões.
E eu vou pegar um valor aqui da tabela aqui, o total de 2018. Na tabela de cima, tá? De 2018, ó. O valor aqui, ó, da tabela de cima. Vou pegar esse daqui. 35.971 milhões. Então, qual que é a diferença? Bilhão e milhão é diferente. Como que eu vou transformar isso em um número sem ser vírgula e um número sem escrever bilhões na frente? Eu só escrevo o número. Então, vamos lá. Eu vou copiar esses números aqui, ó. O 55 e o 5. Não vou pôr vírgula, tá? Esse número que tá antes da vírgula é a minha casa de bilhão. Então, aqui vai ser minha casa de bilhão. O que tá depois da vírgula, ele pode entrar junto com os outros valores. Então, eu vou acrescentando zero. Tá, aqui eu fiquei. Se eu deixar assim, é 55.500. Chegou no bilhão que eu precisava? Não chegou. Então, eu vou colocar mais 3 zeros. Então, aqui ficou 1.000 milhão. Ainda não chegou no bilhão. Então, eu vou lá e colocar mais 3 zeros. Então, vamos lá agora, vamos olhar esse número. Aqui, se a gente lembra das casinhas, aqui a unidade até centena, aqui milhão, milhar, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 100.000. Aqui a casa dos milhões e aqui o 55 a casa dos bilhões. Então tá certo o número agora. Esse número aqui é igual a esse daqui. Então eu tenho 55 bilhões 500 milhões de reais. Tá certo? É igual a esse número escrito de outra maneira. Agora vamos olhar esse número aqui. Tá vendo aqui? Eu vou copiar o número, a mesma coisa. 35.971 e agora eu preciso completar com o restante. Aqui, quando a gente fala de milhões, tem vírgula? Tem alguma vírgula aqui? Não tem. Então, esse número aqui até o final, ele tem que estar na casa dos milhões. Esse daqui vai passar para lá. Então, vamos lá. Esse daqui tem que ser a casa dos milhões, o último número. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Aqui virou casa dos milhares. E aí eu coloco mais aqui, ó. Então, aqui ficou de casa das centenas, casa dos milhares e aqui a casa dos milhões. E aqui passou, tá vendo? Ele tem mais do que milhões. Então, vamos ler esse número. Aqui é a casa dos bilhões. Então, 35 bilhões 971 milhões, que é o que tá aqui nesse, não tem vírgula, então eu vou usar essa casa aqui dos milhões. E aqui que a gente vai ter? Então, 35 bilhões 971 milhões de reais. Agora, eu consigo fazer a conta usando esses números. Por quê? Eles estão na mesma unidade de medida. Bilhão e milhão eu não vou conseguir fazer a conta. Mas agora, com esses números aqui, eu consigo fazer. Tá certo? Faça o exercício de vocês com atenção. Eu vou gravar um outro videozinho usando a apostila e vou explicando o que precisa fazer em cada um. Assista os 2 vídeos, tá certo?